Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E o nosso convidado hoje é o deputado estadual Carlos Gianazzi. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Hoje, o nosso convidado, deputado estadual Carlos Gianazzi, um lutador pró-servidor público e pró-serviço público, muito em defesa de você, cidadão. Estou certo, Gianazzi? Obrigado, Góes, pelo convite e parabéns pelo seu programa, que é um programa importante que ajuda a organizar os servidores do Estado de São Paulo. Bem, a última participação sua conosco foi num programa que nós gravamos lá no IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. O que está acontecendo com o IANSP? Eu sei que você tem visitado bastante o IANSP, conversado com muita gente lá dentro. O que acontece? Olha, há muitos anos que eu acompanho a crise do IANSP, Góes, e o IANSP, ele tem várias crises, mas tem duas principais. Uma é a crise do financiamento, é um instituto subfinanciado, todo servidor público tem um desconto no seu holerite, automático no seu holerite. O governo deveria fazer uma contrapartida por servidor público, dando também 2%, o mesmo valor, a mesma porcentagem. E isso ele não faz. Então, e ele também, nas aprovações dos orçamentos na Assembleia Legislativa, nós apresentamos muitas emendas aumentando o orçamento. Acontece que o governo boicota essas emendas, ou seja, o governo não financia o Hospital do Servidor Público, nem o IANSP, por isso que nós temos essa grande crise, né? Faltam médicos, faltam funcionários, não tem concurso, as instalações são precarizadas, os convênios são precarizados, tem até cota hoje. Outro dia, conversando com o professor Góes do interior, ele falou: eu cheguei lá numa clínica conveniada e falou que tinha cota e já tinha terminado a cota do IANSP, né? Com os hospitais regionais, com os CEAMAS, com as clínicas e com os laboratórios. É um absurdo total o que vem acontecendo. E a outra crise é a crise de gestão também, porque o servidor público, que é o dono do hospital, ele que contribui, o hospital é para ele não participa da gestão, né? Por isso que a grande luta é para que haja um conselho paritário. Tem um projeto na Assembleia sobre isso, que aliás copia um pouco o que a gente conseguiu no SPPrev. Exatamente. Na Previdência do Servidor. O que acontece também com esse projeto? Não tem andamento? O que acontece? Esse projeto de lei é um projeto do próprio governo, do governo anterior, foi protocolado na LESP, que ele transforma o IANSP numa autarquia especial. O projeto não é bom, porém nós, durante a sua tramitação, apresentamos muitas emendas que foram realizadas, foram elaboradas coletivamente pelas entidades, inclusive por vocês que participaram também ativamente. Nós apresentamos as emendas. Aí com as emendas, ele fica melhor. Ele pode dar conta de melhorar o atendimento para os servidores públicos. Acontece que o atual governo, o governo Dória, ainda não liberou o projeto está emperrado. Nós estamos agora no segundo semestre, voltando, porque a Assembleia ainda está em recesso, mas voltando, nós vamos jogar peso total para que esse projeto seja aprovado, mas com as emendas. Aí melhora um pouco. E uma das emendas aí passamos a ter participação na administração. Participação, né, gestão democrática do hospital, os 2%. Eu apresentei, inclusive, uma emenda. A emenda número 1 a esse projeto é a nossa, que obriga o governo a contribuir com 2% por cada servidor contribuinte do IANSP. Então é isso. Agora, o IANSP, mesmo com toda essa situação, ele ainda é um dos melhores hospitais, porque os servidores que estão lá trabalham muito. Então, até avisar o servidor público, quando ele chega lá, não consegue ser atendido, fica horas, a culpa não é do funcionário do Hospital do Servidor Público, é do governo que não investe, que tem poucos funcionários. Quando um médico se aposenta, não tem contratação de um novo médico, porque não tem concurso público. Tem muita empresa terceirizada lá dentro, tem muitas denúncias de corrupção, de superfaturamento de contratos. Inclusive o ex-superintendente foi afastado pela justiça, acusado de corrupção. Então,
Tudo isso que gera a crise do IANSP, falta de financiamento, o governo não ajuda, não tem gestão democrática, uma terceirização generalizada lá dentro e falta de funcionários, tem que contratar funcionários pelo concurso público. Qualquer grande empresa, e com um número de trabalhadores bem menor do que o serviço público, tem plano de saúde para os seus funcionários, não é isso? Para os seus empregados e tal. E o Estado continua não cuidando do seu servidor, nem na saúde. Né? É mesmo. Agora, Góes, você pensa o seguinte, se o Estado de São Paulo, se o governo estadual não cuida nem dos seus servidores, imagina o que ele não faz com a população em geral, com os outros hospitais públicos, que ele terceiriza, que ele, enfim, entrega para as organizações sociais de caráter privado e os que não são também terceirizados. A população está totalmente abandonada na área da saúde no Brasil, mas sobretudo aqui no estado de São Paulo. Não tem atendimento para a população, o governo não investe em saúde, aqui o SUS está altamente subfinanciado. Você falou com os servidores agora uma coisa interessante, né? O servidor tem que entender que quem está lá também é servidor e está lá para atender bem. E quando você coloca isso, eu pensei que isso está acontecendo em todos os lugares no estado de São Paulo, aliás, no Brasil. Mas no estado de São Paulo, falando no estado de São Paulo em especial, às vezes o próprio cidadão que está nos ouvindo, ele acha que o servidor atende mal, que ele fica na fila mais do que devia. Então, não se percebe que o servidor está lá para servir, e isso chega para o cidadão pelas mãos do servidor, só que não é dado pelo governo condições, não é isso? Exatamente. Hoje existe uma precarização dos serviços públicos e essa precarização se dá também pela desvalorização dos servidores públicos, que são desvalorizados do ponto de vista salarial, do ponto de vista do que você citou, das condições de trabalho nas escolas, por exemplo, escolas com salas superlotadas, com violência, né, com falta de estrutura. As escolas não têm estrutura hoje. Tem escolas de lata no estado de São Paulo. Ainda, mais de 100 escolas no estado mais rico da federação, professores com salário inferior ao piso nacional salarial, Góes. O piso nacional salarial hoje é de R$ 2.557. O São Paulo, que é o estado mais rico da federação, paga um piso inferior a isso por 40 horas semanais. O professor fica o dia todo trabalhando, mais de 8 horas, leva o trabalho para casa, porque ele tem que continuar corrigindo, preparando as aulas, corrigindo provas. Ele ganha apenas R$ 2.557, é o piso nacional, mas em São Paulo não chega a R$ 2.557. É um absurdo total. E assim nas delegacias de polícia não tem funcionários, não tem nem impressora para fazer o BO, não tem computador. Isso em todos os serviços públicos, na área da educação, da saúde, da segurança pública e mesmo no TJ também, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público. É uma precarização das condições de trabalho e dos próprios servidores estaduais. Isso prejudica a população. Eu sei que você veio a pedido das nossas entidades para pedir uma audiência com o presidente do tribunal. Nem você, como deputado, vai receber. Não, ele pediu para as juízas me atenderem do Departamento de Recursos Humanos, para a gente tentar resolver a questão dos escreventes que foram aprovados no concurso. Nós fomos recebidos pelos auxiliares do presidente, né, com algumas entidades, mas é um absurdo o que ele está fazendo, é de um autoritarismo, uma falta de democracia, ao menos dialogar com as entidades. É uma obrigação do presidente dialogar, abrir um processo de negociação e atender às reivindicações, sobretudo. Não tivemos um grande passado com outros presidentes, mas pelo menos nós tínhamos um diálogo com o tribunal. Né? Não é muito mais simples o tribunal abrir um diálogo e dizer, olha, por que eu não posso repor a inflação? Não é muito mais fácil do que criar uma briga com aqueles que trabalham para o tribunal onde ele preside? Exatamente. O último presidente que foi autoritário, ele enfrentou uma greve de 127 dias, que foi o Viana, não é? Exatamente. Inclusive já faleceu, mas foi aquela greve histórica de 2010, que depois foi vitoriosa lá na frente. Exatamente. Né? Conquistou muitas vitórias para vocês. Exatamente. E nós estamos, Góes, eu quero aproveitar também para dizer que nós estamos na luta com vocês pela aprovação imediata do nível universitário para os escreventes. Essa é uma questão importante. Assim como nós conquistamos com as entidades
o nível universitário para os oficiais de justiça, agora nós estamos na luta pelo nível universitário para o escrevente. Inclusive, eu apresentei um projeto de lei que vocês ajudaram a construir. Ele já foi aprovado em todas as comissões, já está na pauta de votação da Assembleia Legislativa. Ele autoriza o TJ a implantar o nível universitário, o nível superior, para todos os escreventes técnicos do judiciário. É uma forma de valorizar, do ponto de vista salarial, esses importantes servidores que carregam a justiça nas costas do Estado de São Paulo. E bastava um cliquezinho do presidente do Tribunal de Justiça, né? Com certeza, porque e quando aprovar lá, ele vai ter um instrumento legal para implantar. Lógico. Só não vai implantar se não quiser, porque as condições legais, jurídicas estarão dadas. Lógico, tá difícil. Mas você vem da educação, né? Você foi professor, diretor de escola, depois vereador e agora deputado estadual. Pelo terceiro mandato? Quarto mandato. E muito bem votado. Você também, eu vi em várias notícias, na mídia, você também correndo para cá e para lá com problemas em escolas. Como é que anda essa questão da educação no Estado de São Paulo? Goza, a educação no Estado de São Paulo está abandonada, precarizada, sucateada e degradada, tanto do ponto de vista das escolas, da estrutura técnica, da estrutura material, né? Faltam equipamentos, nós não temos na rede estadual salas de leitura, faltam salas de informática, faltam quadras para as aulas de educação física. Eu falei das escolas de lata, que são mais de 100 escolas de lata no Estado de São Paulo, são aquelas escolas que no calor é muito quente, no frio é muito frio, não tem isolamento térmico e nem acústico. Mais de 100 escolas, é um absurdo, a rede está toda precarizada do ponto de vista material, da sua estrutura física e também do ponto de vista humano, do ponto de vista do magistério e dos servidores. A carreira do magistério está destruída pelo PSDB aqui em São Paulo. Um agente de organização escolar, ele ganha, livre, R$900 por mês. É aquela pessoa, o agente de organização, é aquele funcionário, aquele servidor ou servidora que abre a escola, que cuida da vida funcional, dos registros dos alunos, dos professores. Sem ele não existe a escola nem abre, né? Esse agente de organização escolar tem um salário de R$1.057, com desconto ele ganha R$900. Os professores, há muitos anos que não tem reajuste salarial, a database salarial não é respeitada no Estado de São Paulo. Nós ganhamos, na Justiça recentemente, através de uma ação na POSP, um reajuste de 10,15% por conta do piso nacional salarial. Como o governo não paga o piso nacional, então nós ganhamos aqui no TJ, todas as instâncias, mas aí o governo anterior, o Alckmin, recorreu, foi ao Supremo Tribunal Federal, interditou e bloqueou esse reajuste. Então, a situação é grave, nós temos fechamento de salas, o governo está fechando a educação de jovens e adultos, fecha turnos, né? Ele está fazendo um ajuste fiscal na educação e apresentando para a população medidas cosméticas para falar que está fazendo alguma coisa. Ele inventou agora que repartiu as férias escolares em 4 vezes, né? Hoje tem o recesso de julho e as férias em janeiro. O que ele fez? Ele agora vai dar uma semana em abril, alguns dias agora em julho, depois em outubro mais uma semana e depois janeiro, entre dezembro e janeiro, mais 30 dias. Para disfarçar, mas isso não resolve o problema da educação. Falou que ia introduzir mais 3 disciplinas, também que isso não vai resolver a questão da educação. Ele tem que acabar primeiramente com a superlotação de salas, tem sala de aula com 45, 50 alunos na rede estadual. Ele tem que resolver a parte de infraestrutura, de materiais. As escolas da rede estadual não têm nem papel higiênico, não tem material de limpeza agora. A situação é grave, falta financiamento, tem que aumentar o financiamento da educação no Estado de São Paulo. É engraçado, eu estou dizendo isso porque eu tenho um filho que dava aula no Estado e na Prefeitura. Ele até saiu do Estado, ficou só com a Prefeitura, que paga o dobro. A Prefeitura é melhor do que Como o Estado. Como é que pode? Não que seja maravilhoso. Não, porque tem deficiência. Não chegou onde devia chegar. Mas como é que pode 2 escolas, uma ao lado da outra, uma municipal e outra estadual, a municipal ganhar quase o dobro? Exatamente. Sobretudo, nós tivemos um único momento importante aqui, que foi no governo Montoro, quando um professor, numa jornada básica, ganhava 5 salários mínimos, 5, e depois com os governos
posteriores, Quércia, Fleury, sobretudo depois com o PSDB, Mário Covas, Alckmin, Serra, Goldman, depois Alckmin de novo, nós tivemos uma queda drástica nos salários dos servidores da educação, um achatamento salarial e uma degradação, um ataque brutal do PSDB na carreira do magistério. O magistério foi altamente penalizado pelas políticas educacionais e salariais dos governos do PSDB no estado de São Paulo, como todos os servidores, mas falando aqui do magistério e dos servidores da educação, né? Sobretudo os agentes de organização escolar. Nós tivemos um governador que esteve junto aí com o presidente Bolsonaro na época da eleição, parece que agora está se afastando um pouco, em razão do quê? O Dória é um oportunista, ele vai na onda, né? Se for já está Lula, se preparando para ser candidato. Exatamente, ele não tem escrúpulo nenhum, da mesma forma que ele apoia, ele trai, né? Ele fez isso com o Alckmin, que foi o padrinho dele, então depois ele usou o Bolsonaro, falou que lançou até o Bolso Dória para se eleger, e agora que todo mundo está vendo quem é o Bolsonaro é um horror, né? Uma pessoa que não tem a mínima condição de governar nem a casa dele, imagina ser presidente da República. Então a própria elite econômica já percebeu a gravidade da situação, então o Dória já começa a perceber esse movimento, começa a se afastar dele, mas o Dória é um oportunista que não tem escrúpulo nenhum, da mesma forma que ele apoia, ele trai no outro dia, é uma pessoa que não merece a mínima confiança. O objetivo dele é ser presidente do Brasil, ele está já em campanha e ele vai passar por cima, logicamente, do Bolsonaro, porque percebeu que o Bolsonaro já está caindo em desgraça, que nem as elites econômicas querem mais, de tão ruim que ele é. Bom, o Dória também, a intenção dele é privatizar o máximo possível. Já começou, Góes, ele já aprovou vários projetos na Lesp, eu votei contra. Nós fizemos obstrução, mas ele tem maioria na Lesp, Assembleia Legislativa, é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e do Poder Econômico também. Ele já privatizou o Jardim Zoológico, privatizou o Jardim Botânico, o ginásio de Ibirapuera foi privatizado, várias empresas estatais foram algumas desmontadas, fundidas e privatizadas. Ele quer privatizar a Dersa agora e vem mais projetos. Ele pretende privatizar os presídios do estado de São Paulo. O sistema penitenciário já anunciou a privatização de 4 presídios do estado. Ele está agora fazendo também a privatização de 1.200 quilômetros de estradas, de rodovias paulistas, que foram construídas com dinheiro público. Ele vai entregar de mão beijada para as concessionárias, vai pegar toda aquela região de Piracicaba até Panorama. Imagine quantos pedágios. Vai aumentar a farra dos pedágios no estado de São Paulo, que é um estado que tem os pedágios mais caros da América Latina. Então, isso vai aumentar o custo de vida, porque o valor do pedágio vai para o frete, que transporta as mercadorias, a cesta básica vai aumentar no estado de São Paulo. Ele só pensa nisso, em privatizar e dilapidar o patrimônio público e arrochar os salários dos servidores. Pois é, nós estamos com um Brasil diferente do que a gente gostaria e parece cada vez mais caminhando para o fundo do poço, né? Veja, outro dia fazendo uma análise, o governo, desde o presidente anterior, o Temer para cá, se preparou tudo para acabar com o atendimento do serviço público, né? Porque veio a reforma trabalhista, que mexeu também no serviço público, a terceirização, agora um projeto também que pode mandar embora o servidor por mau desempenho. O Supremo vai votar agora, provavelmente em agosto. Os estados que não têm dinheiro para pagar os servidores pode diminuir para 6 horas e tira 20% do salário. Vem aí a reforma da Previdência. Para onde caminha o serviço público? Como é que fica para o cidadão? Olha, nós estamos vivendo, Góes, um momento de desmonte, né, das áreas sociais, na verdade um movimento de retirada de direitos trabalhistas, sociais e previdenciários. Eles estão atacando os fundos públicos, os direitos, né, para manter a acumulação capitalista do grande capital, mas sobretudo o capital financeiro. Então eles estão querendo fazer a reforma da Previdência contra o povo brasileiro, porque se a reforma for aprovada, não vai ter mais aposentadoria no Brasil, ninguém mais vai conseguir se aposentar. Então não é uma reforma, é o fim da aposentadoria. Você falou, a reforma trabalhista acabou com os direitos trabalhistas, a lei da terceirização
que afeta drasticamente o serviço público. Se for levado ao pé da letra a terceirização, eles vão poder até contratar escrevente terceirizado, não vai ter mais concurso para escrevente no fórum, nas escolas, o professor vai ser terceirizado também, vai ser um absurdo total. Tem a emenda 95, que congelou os investimentos nas áreas sociais, enfim, e outros, o projeto que acaba com a estabilidade do emprego, que está no Senado Federal, enfim, tem várias propostas aí, mas, sobretudo, eles colocam o servidor público como bode expiatório da crise do Estado. Não é isso, o servidor público é aquele que coloca em prática as políticas públicas e sociais. Sem servidor público, as políticas governamentais e sociais não são viabilizadas. Quem que atende o público no TJ? São os funcionários, não é o juiz, né, que fica ali no dia a dia. Exatamente. Não é depois. Nas escolas, quem que atende são os professores, nos hospitais, os médicos, as enfermeiras, são esses servidores. Nas delegacias é o investigador, o escrivão e delegado e assim por diante. Então, tem que valorizar o servidor público. Sem ele não tem política social nem política pública no país. Tratou de tal forma o servidor público que para muitos servidores acabou o orgulho de servir ao cidadão, entendeu? Ficou difícil. Desmontou todo o sistema sindical brasileiro, né? Fim do imposto sindical e pior, agora que está retomando, mas o federal não queria nem o desconto em folha da mensalidade do sindicalizado. Foi uma forma que o governo encontrou de neutralizar a luta dos trabalhadores, né? Enfraquecendo achando que ia acabar. Os sindicatos, enfraquecendo as centrais sindicais, mas mesmo assim está tendo resistência. Nós estamos com muitos movimentos, o movimento sindical está ativo, o movimento popular, o movimento social, então tem que ter luta social para reverter essa situação, porque nós não podemos contar com o Congresso, não podemos contar com a Justiça, nós só podemos contar com o povo nas ruas, fazendo manifestações e pressionando o Congresso, o governo e o Judiciário para que não haja retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas. Achamos que íamos ter um Congresso, elegeu muitos deputados novos, muitos deputados antigos acabaram saindo. O Congresso, a Câmara, por exemplo, e o Senado, parece que piorou em relação ao passado, que já era péssimo. Eu acho que sim, porque o fato de ser novo não significa que seja melhor, né? Então o novo hoje já é velho, né? Esse partido novo defende as teses neoliberais antigas. Eles querem privatizar tudo, atacam os servidores públicos o tempo todo. Eu vejo na Assembleia Legislativa, o PSL ataca os servidores, o Partido Novo, esses partidos novos são velhos, na verdade. Eles defendem as velhas teses dos capitalistas contra os trabalhadores, né? Para arrochar ainda mais os salários. Então, tem que tomar muito cuidado com o novo. Todo mundo fala que é o novo, então tem que desconfiar do novo. Tem que ter uma renovação, mas uma renovação verdadeira, não pessoas que não têm compromisso com os servidores e com os trabalhadores. Com o próprio voto que ganhou, né? Exatamente. A Assembleia Legislativa em São Paulo também é um reflexo do... Não muda muito, porque a Assembleia Legislativa ela está a serviço do governo e do poder econômico. Eu falei que ela votou os projetos privatizando empresas públicas. Privatizou equipamentos públicos importantes, como eu falei, o zoológico, o jardim botânico, o ginásio do Ibirapuera. Então ela está a serviço dessa lógica do mercado também, né? E do governo, logicamente. Então nós não podemos contar com ela também ataca os servidores públicos. A Assembleia Legislativa nada faz para que os servidores tenham reajuste. A database salarial, que é regrada por uma lei instituída por lei de 2006 e pela Constituição Federal, não é cumprida. Eu já acionei o Ministério Público, todo ano eu aciono o MP, faço denúncias na Alesp, mas nada acontece. A Alesp é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e do poder econômico. E também o poder... A gente costumava dizer que a Assembleia Legislativa passada, e acho que continua assim, como você está dizendo, é um apenso do Executivo. Isso. E parece que o Judiciário também, né? O Judiciário também, na verdade, é uma blindagem aqui no Estado de São Paulo, Góes. O PSDB, os governos tucanos são blindados pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por setores do TJ, por muitos setores do TJ e por setores do Ministério Público. Tem uma blindagem. Não é à toa que
Por exemplo, o secretário hoje de Justiça, quem é o secretário de Justiça hoje do governo Dória? É o ex-presidente do Tribunal de Justiça. O ex-secretário de Educação do governo passado, do Dória, também era o Nalini, que foi presidente do TJ. O ex-secretário de Justiça do governo Alckmin era o procurador-geral de Justiça. E assim vai. Então, aí não vale, né? Há uma cooptação, né? Então, há uma blindagem, sem dúvida, de setores, né? Lógico que tem promotores, procuradores sérios e tem também pessoas aqui no judiciário, sim, sérias, mas no geral não é isso que acontece. No geral há uma blindagem, uma proteção, e sem contar a mídia que protege também, né? Essa mídia empresarial, que é comprometida com essa lógica do mercado, das empresas, ela protege o governo estadual aqui em São Paulo e criminaliza os servidores o tempo todo. Tanto é que quando tem uma manifestação aqui dos servidores do TJ, a mídia não cobre, não tem cobertura da grande mídia, porque ela está a serviço dessa lógica que criminaliza os servidores. Bem, o ano que vem, ano de eleição para as prefeituras. Você é indicado para disputa no PSOL. O meu nome aparece, né? Em algumas pesquisas, o meu nome está aparecendo em listas, porque eu fui um dos mais votados do estado de São Paulo. Sim. Eu fui o terceiro mais votado de todo o estado e com uma forte votação na capital. E, então meu nome já apareceu em outras e apareceu para governador, mas eu saí deputado estadual, e agora aparece também aí em vários setores como uma possibilidade. O nome está colocado, agora vai ter convenção, é tudo no ano que vem, né? Vai ser uma eleição importante aqui na cidade de São Paulo, em todos os municípios, mas aqui em São Paulo também numa conjuntura difícil aí como eu disse, nós estamos vivendo um processo de desmonte dos serviços públicos, do Estado, da Prefeitura. Então eu gostaria muito de fazer esse enfrentamento, esse debate, até para colocar o dedo na ferida, né? E mostrar as verdadeiras causas dessa crise e apresentar soluções também, que nós temos muitas. Muito bem. Tomara que dê certo, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. Boa sorte para você. Obrigado, Góes. Tá bom? Um abraço. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Foi um grande e gostoso bate-papo com o deputado Carlos Gianazzi, um lutador por você, servidor público, e por você, cidadão. Certo? Pois é. Até o nosso próximo programa.